Você já se sentiu provocado? Você já se sentiu manipulado? Estratégias de manipulação e argumentação vão cair no Enem e o professor Leandro vai trabalhar isso com vocês. Bora linguajar? E é isso mesmo, Valmir. E no vídeo de hoje, falando sobre o percurso narrativo, nós vamos entender que o enunciador ele usa de estratégias de argumentação e mesmo de manipulação para convencer o manipulado do que ele quer dizer no texto, tá ok? E quando essas estratégias acontecem, ele tem que usar de ferramentas, ele vai usar de subterfúgios, ele vai usar de instrumentos para levar você, leitor, a percorrer o caminho que ele quer. É por isso que você precisa se preocupar com o que a gente chama de estratégias de manipulação. E quando a gente pensa nas estratégias de manipulação, nós vamos falar de 4 tipos, que são eles: a tentação, a provocação, a sedução e a intimidação, sendo que nós temos 2 formas positivas e 2 formas negativas, tá ok? Quando a gente fala em tentação, nós estamos falando naquilo que vai te oferecer um prêmio em troca. Por isso, o enunciador do texto, ele vai te tentar a algo, ok? Já a sedução, que também é uma manipulação positiva, é aquela na qual o enunciador, ele vai te seduzir. Ou seja, ele vai te elogiar, vai levar a sua autoestima para fazer com que você percorra o caminho que ele quer que você percorra dentro do texto. Nós temos também as 2 negativas, que são a provocação e a intimidação. Na provocação, você recebe um castigo caso não percorra aquele caminho, enquanto que na intimidação, você vai ter a sua imagem manchada, você vai ser ameaçado de algo caso você não entre em conjunção com o enunciador do texto. Vamos ver agora isso aplicado numa questão do Enem do ano passado? Como vocês estão vendo aí na tela, nós temos uma campanha publicitária de uma empresa aérea. Então o texto verbal diz: o tapete vermelho na porta é para você se sentir nas nuvens antes mesmo de tirar os pés do chão. Então veja que ele usa o tapete vermelho. Quando você fala em tapete vermelho, você já está pensando no Oscar, você está lá em Los Angeles, né, na frente do teatro, onde estão todas aquelas celebridades. Então é para fazer você se sentir importante. Pense nisso. Aí vem o enunciado. Ao circularem socialmente, os textos realizam-se com práticas de linguagem, assumindo configurações de especificidade, de forma e de conteúdo. Para atingir seu objetivo, esse texto publicitário vale-se do procedimento argumentativo de... Volta um pouquinho para mim aqui. Então perceba que o texto foi apresentado, é uma campanha publicitária, portanto uma propaganda que vai usar da função conativo-apelativa, quer te persuadir, te convencer de algo, e o enunciado fala exatamente disso. Qual a estratégia argumentativa utilizada? Vamos voltar agora para as alternativas? Então perceba nas alternativas, na letra A fala em valorizar o cliente, na letra B fala em persuadir o consumidor, na letra C fala em destacar a companhia aérea, na letra D enfatizar o serviço oferecido e na letra E em definir parâmetros para um bom atendimento. Observe então que quando a gente fala na questão, no texto verbal, no texto base da questão do tapete vermelho, o que a empresa quer é te valorizar. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A, valorizar o cliente, oferecendo-lhe, além do serviço de voo, um atendimento que o faça se sentir especial. Agora, você percebeu que estratégia de argumentação e de manipulação nós usamos? Ao valorizar o cliente, a empresa está te oferecendo algo especial, está elevando sua autoestima, está te elogiando como um ser superior. Portanto, a estratégia de manipulação aqui utilizada foi a sedução, aquela que trabalha com o elogio do enunciador. Bonita questão, né? E você tem condição de gabaritá-la. Uma outra questão que a gente pode trabalhar também, os recursos argumentativos ou mesmo a estratégia de manipulação, é essa aqui, que é do Enem 2017, segunda aplicação. Vamos dar uma olhada nesse texto?
Propaganda. O exame dos textos e mensagens de propaganda revela que ela apresenta posições parciais, que refletem apenas o pensamento de uma minoria, como se exprimisse, em vez disso, a convicção de uma população. Trata-se, no fundo, de convencer o ouvinte ou leitor de que, em termos de opinião, está fora do caminho certo e de induzi-lo a aderir às teses que lhe são apresentadas, por um mecanismo bem conhecido da psicologia social, o do conformismo induzido por pressões do grupo sobre o indivíduo isolado. Observe que nesse texto nós temos o uso de dois verbos fundamentais, que é o verbo convencer e o verbo induzir. Toda a propaganda, já que trabalha com a função conativa ou apelativa da linguagem, vem com a questão do convencimento ou da persuasão, ok? Agora vamos voltar para as alternativas? De acordo com o texto, as estratégias argumentativas e uso da linguagem na produção da propaganda favorecem a... Volta um pouquinho aqui para mim antes da gente ir para as alternativas. Então, observe o enunciado. As estratégias argumentativas, o uso da linguagem na propaganda. Então, se é propaganda, você já pensa nos verbos lá que está no texto. Convencer e o induzir. Convencer e induzir está associado a persuadir. Vamos voltar para as alternativas? Então, a gente observa que na produção da propaganda, as estratégias argumentativas favorecem a imposição das ideias e posições de grupos específicos, que são aqueles grupos os quais querem te convencer do que está sendo dito ali. Então, pessoal, fique esperto, isso vai cair no Enem. Estratégias de manipulação e estratégias de argumentação. E para você ficar ligado nisso, curta, compartilha, se inscreva, ative a notificação aqui do nosso canal e venha com a gente linguajar.